Então, boa tarde. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao estudo da licitação, estudando a questão dos princípios licitatórios. Eu já adianto a vocês que não há uma indicação exata de quais realmente são todos os princípios que regem a licitação. Vários autores de direito administrativo vão dizer certos princípios, já outros teóricos já vão dizer outros princípios, então não há um consenso geral de quais seriam exatamente os princípios que regem a licitação, porque são vários, né? Aqui eu trouxe os principais, posso ser que existam outros, né? Mas o que eu peguei, sim, estou gravando pelo um software de captura de tela. Eu estou aqui. Esse material que eu preparei para vocês é daquele livro de Direito Administrativo da Maria Silva de Pietro. Eu até mostrei para vocês semana passada, mostrei o livro, se eu não me engano, e inclusive eu passei para vocês o livro, coloquei na plataforma e passei no grupo. É um livro imenso, ele vai tratar todo o direito administrativo, mas o que nos interessa para essa disciplina é apenas a parte de licitação. Então, eu peguei o recorte daquele livro, fiz um fichamento dos pontos principais e coloquei nessa pequena apostila de 75 páginas. Então, a gente vai estudar essa pequena apostila, né, com os principais tópicos, né, que vão reger a licitação. Então, ele diz assim, né, os princípios já começam dizendo assim: não há uniformidade entre os doutrinadores na indicação de princípios informativos da licitação. Então, não há um consenso de quais seriam realmente os princípios. Então, tem alguns autores que dizem uns, tem outros autores que dizem outros. Então, aqui eu resgatei os principais. Então, diz assim, que José Roberto Drome indica só dois, o de livre concorrência e de igualdade dos concorrentes. De igualdade é o da isonomia, que a gente vai falar daqui a pouco. Livre concorrência também é um, né? Sag-Exlaso, né, também aponta dois, igualdade de todos frente à administração e o estrito cumprimento do edital. Adilson Abreto Dallari já fala em três princípios: igualdade, publicidade e rigorosa observância às condições do edital. Já Celso Antônio Bandeira de Mello, eu falei dele, né, semana passada, ele já foi até ministro do STF, é um dos principais autores de direito constitucional do Brasil. Celso Antônio Bandeira de Mello, ele já publicou vários livros, né, de direito. E ele fala, né, que acrescenta, além desses princípios, o da possibilidade de disputante de fiscalizar o atendimento dos princípios anteriores. E uma autora bastante importante é a Eli Lopes Meirelles. Ela relaciona, dentro das autoras de direito administrativo, ela é a que traz o maior número de princípios. Então, a Maria Silva de Pietro, ela se baseia mais na Eli Lopes. A Eli Lopes, ela fala do procedimento formal, né? O princípio da publicidade, de igualdade entre os licitantes, sigilo das propostas, vinculação aos termos do instrumento convocatório, julgamento objetivo e adjudicação compulsória. A gente vai entender o que significa cada um desses princípios daqui a pouco, tá certo? Uma primeira observação é no sentido de que a própria licitação constitui um princípio a que se vincula a administração pública. Ela é uma decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público. Isso eu falei para vocês na aula passada, né? Que todas as instituições públicas, todas as instituições da administração pública, elas são obrigadas a realizar esse procedimento administrativo chamado licitação. E por que as instituições públicas são obrigadas a fazer licitação? Justamente porque a administração pública ela deve ser isenta, né? Ela deve se indispor à questão do interesse público em decorrência do interesse particular. Então, o agente público não pode jamais escolher um agente privado para
para compra, né, para aquisição. Isso, cara, que a administração pública, ela tem que ser imparcial. Eu estou precisando de comprar uma coisa, por exemplo, a escola está precisando de material de limpeza. Eu posso chegar no mercadinho e comprar um material de limpeza? Eu não posso, né? Por que eu escolhi o mercadinho X e não escolhi o Y? Entendeu? Eu não posso dar essa vantagem para um fornecedor em detrimento de outro. Então, a administração pública, ela necessita, né, desse procedimento, né, para que justamente se tenha a questão da isonomia. Aí tem alguns decretos, leis, né, que existem sim, só continuando a leitura, né, do parágrafo. A primeira observação é no sentido de que a própria licitação se constitui um princípio a que se vincula à administração pública. Ela é decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público, a que se constitui em uma restrição à liberdade administrativa na escolha do contratante. A administração terá que escolher aquela empresa, né, cuja proposta melhor atenda ao interesse público. Então, a administração pública, ela só pode escolher aquele fornecedor, aquela empresa que oferecer a melhor proposta ao interesse público. E qual vai ser a melhor proposta? Aquela que se adequar de acordo com as exigências daquele edital, daquela licitação. A gente vai estudar depois que existem modalidades de licitação e que existem tipos de licitação e que essas modalidades são diferentes dos tipos. E cada uma vai ser regida por um aspecto diferente da lei. Então, a gente vai estudar isso bem depois. Depois que a gente estudar os princípios, a gente vai estudar as modalidades e os tipos de licitação. Então, nós temos aí o Decreto-Lei número 2.300, né, que exige a licitação para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, ressalvadas as hipóteses previstas em leis. A obrigatoriedade passou a constar da Constituição Federal em relação aos contratos. Esse princípio, né, esse princípio da indisponibilidade do interesse público, ele exige que as empresas estatais, ou seja, aquelas empresas que são regidas pelo ente público, e também aquelas empresas que são regidas de direito privado, que recebem dinheiro público, né, elas são obrigadas a licitar. Sim, estou gravando a aula, não se preocupe. Mas é bom vocês perguntar mesmo, que às vezes eu esqueço. Uma vez que admito, né, recursos total ou parcialmente. Então, receber o recurso público é obrigado a licitar. Eu até falei semana passada um exemplo, né? Tem algumas escolas, algumas organizações privadas que recebem recursos públicos. E por receberem recursos públicos, elas são obrigadas a licitar aquele recurso público. Então, todas as instituições públicas, né, e as instituições privadas que recebem recurso público são obrigadas, por lei, a licitarem, a fazer esse procedimento chamado licitação. Eu já tentei, Marcelene, matar, mas mãe não deixa. Já tentei matar esse galo muitas vezes. Então, só continuando. Só continuando. Isso significa que a nova redação, né? Vixe, eu me perdi aqui. Sim, e tem a exigência também da Constituição, né? O artigo 37, inciso 21, e o artigo 22, inciso 27 da Constituição, diz que a União, né, competência para estabelecer normas gerais de licitação e a contratação em todas as modalidades para as administrações públicas, autárquicas, fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, quando se fala de licitação, o único órgão que pode estabelecer normas e leis sobre a licitação é a questão da União. Então, a União é o único ente capaz de estabelecer normas sobre a questão de licitação. Então, se haver, por exemplo, se quiser mudar alguma
coisa na lei, algum aspecto da lei de licitação, só quem pode fazer isso é a Câmara de Deputados, né, o Senado, e através da sanção, né, do presidente da República. A parte dos governadores e dos prefeitos, eles não podem, por mais que os estados e os municípios licitem, eles não têm essa competência para modificar aspectos da lei de licitação. Por ela ser uma lei federal e a própria Constituição dizer que a competência para estabelecer normas é da União, só quem pode fazer alterações nessa lei de licitação é o Congresso Nacional, através da Câmara de Deputados e dos senadores, e o próprio presidente da República. Eu vou só passar aqui, tá certo? Aí aqui vem dizendo, embora afora o princípio da licitação, né, existem outros que referem ao próprio procedimento, em suas várias fases, vamos colocar em confronto ao interesse público na escolha da melhor oferta e do interesse particular em contratar com a administração. Seguindo mais a linha, né? Então, essa autora aqui, a de Pietro, ela segue mais a linha da Eli Lopes Meirelles. Ela segue mais a Eli Lopes, como eu já falei, né, anteriormente, ela é uma das principais autoras brasileiras de direito constitucional de direito administrativo, e ela tem vários livros nessa área de licitação, tá certo? Ela é uma das, eu não sei se ela já faleceu, mas ela é uma das principais autoras da questão da doutrina, né, do direito administrativo. Então, inclusive, boa parte da lei de licitações de 93 foi baseada na doutrina dela, tá certo? Então, ela, assim, é uma das... quando se fala em direito administrativo, quando se fala em licitação, a Eli Lopes Meirelles é uma das autoras, assim, principais. Então, a de Pietro, ela segue muito a linha da Eli Lopes, tá certo? E ela diz assim, ó, no artigo 3º do Decreto-Lei número 2300, determinava que a licitação será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Né? E acrescenta ainda os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. A gente vai falar sobre esses princípios, né, agora. A gente vai falar sobre cada um. Ainda outros princípios, né, não previstos expressamente no artigo 3º, que podem ser mencionados, em especial, o princípio da adjudicação compulsória, o da ampla defesa, o da razoabilidade, o da motivação, o da participação popular, todos eles decorrendo da expressa ou implicitadamente da própria lei, número 8.066. Vocês decorem isso dessa lei, tá certo? Vocês decorem, anotem, porque só que vocês vão ver daqui em diante essa lei, né? A lei 8.666 de 93, né? E outras leis esparsas, né? Entre elas, a lei complementar 123 de 2006 e a lei 147 de 2014. Elas são as leis principais quando se fala de licitação. A gente vai ter um capítulo à parte sobre a lei 123 de 2006. Essa lei vai trazer um tratamento diferenciado sobre as micro e pequenas empresas. A gente vai falar isso, né, na aula de hoje. E a lei 147 de 2014, que altera a lei complementar 123. Kaique quer falar? Levantou a mão. Qual das duas é a complementar? Todas as duas são complementar. A lei maior é a lei 8.066, né, que é a lei de licitação. Essa lei 123 é complementar a essa lei de licitação. E a 147 de 2014 é uma alteração da lei 123. Ela altera a lei 123. Tá certo? Ok, 123 de 1906, né? Não, de 2006. 123 de 2006. E a... Só usaram os 6 aqui. É porque a gente utiliza assim, mas pode botar 2006. É porque
De 2000 para cá a gente usa 01, né? 02. E 2014, né? 014, né? Então, vamos lá. Mais recentemente, também se fala do princípio da sustentabilidade de licitação ou licitação sustentável. A gente vai falar sobre esse princípio também daqui a pouco. Marcelene perguntou, Pedro, eu não entendi a parte que o senhor falou que não há um consenso entre os princípios. Isso quer dizer que nem todos os princípios são válidos e que alguns têm a necessidade de serem respeitados, e que alguns não têm a necessidade de serem respeitados? Excelente pergunta, Marcelene. Quando eu digo que não existe um consenso, é dizer que nem todos os autores eles chegaram a um consenso estabelecer. Quando se fala em matéria de licitação, os princípios licitatórios são esse. São esses 10 princípios, 11 princípios, 7 princípios, 5 princípios. Então, assim, os doutrinadores, os autores, eles nunca chegaram a uma definição, como eu posso dizer antes, numa definição formal, ou então eles nunca chegaram a um consenso de dizer quais seriam realmente, quantos princípios realmente iriam, né, falar sobre a licitação. Quando você pergunta quais devem ser respeitados, todos devem ser respeitados, né? Todos esses que foram citados aqui devem ser respeitados porque eles estão tanto na doutrina quanto da lei, tá certo? Então, todos esses aqui que eu citei, que estão citados aqui nesse PDF, são os que a lei cita, que esses autores também citam, e que devem serem respeitados. Contudo, pode ser que outros autores também coloquem outros princípios, mas todos eles são respeitados, devem ser respeitados pela licitação. Aí você pode me perguntar, sim, como é que eu vou saber quais são realmente os princípios? Aí eu não vou saber te responder, porque nenhum dos autores tem esse consenso de dizer quais são realmente os princípios. A gente fala dos principais, que é os que vão ser colocados, né? Esses que eu vou falar agora. Esses são os principais e que existe realmente, assim, quando você pega os diversos autores, você vai ver que um elemento, um ponto em comum, né? Você vai ter vários autores citando esses princípios. Então, a gente fala nos principais princípios, né? Que regem as licitações. Mas pode ser que haja outros princípios que eu não mencione aqui nessa aula e que mesmo esse PDF não menciona. Porque, como eu te disse, não existe um consenso de dizer quais seriam realmente todos os princípios que envolvem a licitação. Porque a licitação ela é um procedimento muito complexo mesmo, e que envolve uma gama de conceitos, princípios, procedimentos, né? Então, a gente vai estudando, né, aos poucos, e vocês vão aprendendo aos poucos, né, esses princípios e os procedimentos. Então, o que é importante para vocês guardarem é esses princípios. Por isso que eu pedi para que vocês fizessem um resumo, né? Eu pedi para que vocês fizessem um resumo dos princípios que esse PDF menciona, justamente para que vocês soubessem, né, dos princípios. Não é o conhecimento exato, Kaique. Para te provar que não é conhecimento exato, você tem vários juízes que chegam a decisões diferentes, né? Por isso que existem os juízes, a Suprema Corte, né? Porque cada juiz entende com uma sentença diferente, interpreta a lei de uma maneira diferente, né? Tem juízes que interpretam a lei de uma forma, tem juízes que interpretam a lei de outra forma, né? Então não existe um consenso, né? Em matéria de direito, né? Cada juiz interpreta a lei, deveria ser algo exato, né? Mas a lei em si ela é interpretável, tá certo? Tem leis que são... E por que dizem que a justiça é cega, vendada, não sei. Se ela é tão maleável. Dizem, né, que a justiça é cega, né? Se você for olhar para o brasão da justiça, ela é cega e nas duas mãos. Uma das mãos ela possui uma balança e na outra uma espada. Ela é cega porque ela, teoricamente, né, não deveria, teoricamente, né, não deveria
ver em que lado está as partes da justiça, ou seja, não, deveria ser isenta, ou seja, não ver a quem está se julgando, né? Por exemplo, você tem uma pessoa pobre e uma pessoa rica, né? Aí quem a justiça vai dar razão, né? Ao pobre ou ao rico, né? Então a justiça deveria ser cega a não ver. Ela carrega uma balança porque ela tem a questão dos pesos, as medidas, né? Ela é justa, ou seja, o mesmo peso que ela aplica para ela aplica para outra pessoa, né? A mesma pena que ela aplica para ela deve aplicar para outro, né? Então, seria a forma de ser justa, e ela possui na outra mão a espada, porque a justiça ela tem que ser cumprida, né? Com dever, né? Então, pelo menos é o que a gente espera, né? Que a justiça seja. Na realidade, a gente vê que a realidade é completamente diferente, né? Disso a gente sabe que as pessoas mais ricas, elas têm mais recursos e com isso conseguem ser mais iguais do que os próprios iguais, né? Não sei se vocês já leram o livro A Revolução dos Bichos. Vocês já leram já de George Orwell? Já não, né? Vocês nunca ouviram falar desse livro, não, né? Depois vocês leem, tem uma frase muito interessante. Tem uma frase muito interessante de George Orwell, que ele diz que depois vocês leem, é bem curtinho esse livro, é muito interessante. Tanto A Revolução dos Bichos como o livro 1984, é o mesmo autor. Depois vocês procuram assistir não, ler, né, o livro. É bem interessante. Tem uma frase que eu nunca esqueci, né, que tem pessoas, né, no caso os porcos, né, que fala lá da Revolução dos Bichos, tem porcos que são mais iguais do que outros, né? Da mesma forma, tem pessoas que são mais iguais do que outras, né? A gente vai falar já sobre o princípio da igualdade, mas quando se fala de justiça, e principalmente a justiça brasileira, existem pessoas que são mais iguais do que outras, né? Dependendo da classe financeira, né? A gente sabe que não se tem um julgamento igual, né? Pelo menos isso é a minha percepção, né? Enquanto professor, enquanto cidadão, é o que eu percebo. Mas vamos aqui. Princípio da igualdade. Esse princípio da igualdade, ele se constitui em um alicerce da licitação. Pense em uma casa. A primeira coisa quando você constrói uma casa é os alicerces, né? Assim, quando você constrói uma casa, a primeira coisa que você faz é a fundação dela, né? Fazendo os alicerces. Pronto. Um alicerce da licitação é o princípio da igualdade. Isso quer dizer que se eu não tiver esse princípio da igualdade, não tem uma licitação. Se a licitação ela não for igual, ela não se completa. É como se ela realmente não existisse, porque é uma premissa básica para a existência de uma licitação, assim como uma premissa básica para a existência de uma casa, que é o alicerce, é o princípio da igualdade. Se eu não tiver o princípio da igualdade, eu não tenho uma licitação. Por quê? O que esse princípio ele vai dizer? Ele vai dizer, ele diz assim, o princípio da igualdade se constitui em um dos alicerces da licitação na medida que se visa não apenas permitir a administração da escolha da melhor proposta, como também assegurar a igualdade dos direitos a todos os interessados em contratar. Esse princípio hoje está expresso no artigo 37, inciso 21 da Constituição. E ele veda o estabelecimento de condições que impliquem preferência em favor de determinados licitantes em detrimento dos demais. O que é isso? Esse princípio da igualdade, ele diz que você não pode tratar de maneira diferente empresas em um processo licitatório. Isso é a base, né? Eu não posso tratar uma empresa com condições melhores, né? Favorecer empresas num processo que justamente ele visa tratar a empresa de forma igual, justamente para que a licitação possa escolher uma proposta mais vantajosa. Então, na parte final, o dispositivo deixa claro que o procedimento da licitação somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das leis.
Na Lei 8.666 de 93, ou seja, a Lei de Licitações, a igualdade dos licitantes ela é mencionada 2 vezes. Tá certo? Esse princípio ele é tão importante que ele está mencionado 2 vezes na Lei de Licitação. A primeira vez como um dos objetivos da licitação e outro como um dos princípios expressamente previstos. No parágrafo 1º, inciso 1º do artigo 3º da lei de licitação, está implícito o princípio da licitação, que é o da competitividade decorrente do princípio da isonomia. Isonomia é a mesma coisa de igualdade, tá certo? É vedado aos entes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para exercício específico do contrato, ressalvado os incisos nos parágrafos 5º a 12 desse artigo e no artigo 3º da Lei 8.248, de 23 de 10 de 91. O que isso está dizendo? Isso quer dizer que a licitação em si, o órgão público, a empresa pública, ela não pode jamais tratar de forma diferente empresas em um procedimento licitatório, ou por vantagens, né, ou porque aquela empresa ela mora em outra razão. Então, por exemplo, eu vou fazer, né, vamos dizer que o município de Icó queira fazer uma obra para a construção de uma praça. E aí, para a construção dessa praça, ele abre uma licitação. Aí vamos dizer que participam 3 empresas construtoras aqui de Icó, uma de Iguatu, e vamos dizer que venha uma empresa lá da Paraíba. Aí vamos dizer que a administração pública não queira contratar com aquela empresa só porque ela é lá da Paraíba. Aí ela não pode jamais colocar um impedimento de uma empresa vir lá de fora só porque ela é de outro estado. Tá certo? Não pode. Você não pode tratar as empresas de forma diferente. Se aquela empresa ela está em conformidade com o edital daquela licitação, a administração pública jamais pode vetar daquela empresa de participar daquele procedimento licitatório. Então, eu não posso tratar de maneira diferente aqueles membros, né, aquelas empresas que estão sobre a mesma condição, digamos assim. É lógico que a gente vai já ver que existem exceções a esse princípio da isonomia. A gente vai já ver as exceções, né? Tudo na lei tem sua exceção e a gente vai já ver quais são as exceções desse princípio da isonomia. Alguém pode ler essa continuação aí, no mesmo parágrafo, esses 2 parágrafos aí, por favor? Alguém pode ler, que eu já estou cansado. Por favor. Eu, Pedro. Pode ler, Caio. Aquele S extremo é parágrafo, é? Sim, é inciso. Primeiro é parágrafo, o que vem em algarismo humano é inciso. Ok, no mesmo parágrafo primeiro, inciso 2º do artigo 3º da Lei número 8.666 de 93, há ainda outra aplicação do princípio da isonomia, quando se veda aos agentes públicos estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, no artigo 3º da Lei número 8.248 de 91. Continue? Pode continuar. A preocupação com a isonomia e a competitividade ainda se revela em outros dispositivos da Lei número 8.666 de 93, no artigo 3º, no 5º parágrafo. É vedada, para fins de habilitação, a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época, ou ainda em locais específicos.
ou quaisquer outras não previstas nesta lei, que inibam a participação na licitação. No artigo 42, referente às concorrências de âmbito internacional, procura-se estabelecer igualdade entre brasileiros e estrangeiros, pelo primeiro parágrafo, quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, igualmente o poderá fazer o licitante brasileiro, pelo terceiro parágrafo do artigo 42. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro, pelo quarto parágrafo. Para fins de julgamento da licitação, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros serão acrescidas dos gravames consequentes dos mesmos tributos que oneram exclusivamente os licitantes brasileiros quanto à operação final da venda. E, pelo sexto parágrafo, as cotações de todos os licitantes serão para entrega no mesmo local de destino. O artigo 90 define como crime o ato de frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjunção adjudicação. Se acostume que vocês ainda vão ver muito esse termo. Adjudicação do objeto de licitação. Ou seja, até quem é de fora pode participar da licitação do... Exatamente. Você não pode jamais tratar de maneira diferente outra empresa só porque ela é estrangeira ou porque ela é de outro estado. Enfim, todos estando de acordo com aquelas exigências do edital, elas podem participar da licitação. A gente vai ver que existem exceções a esse princípio da isonomia. Essas exceções, elas vão ser trazidas, a gente vai já ver isso, elas vão ser trazidas exatamente pela Lei Complementar 123 de 2016, de 2006. A gente vai já ver, essa lei ela vem exatamente trazer uma exceção a esse princípio da igualdade, da isonomia. Ela vem trazer um regime especial e um tratamento especial e diferenciado para pequenas e médias empresas. E esse tratamento, ela visa justamente a trazer uma exceção e justamente para atender o princípio da isonomia. Porque o que é o princípio da isonomia? O princípio da isonomia não é você tratar a todos da mesma forma, mas você dá condições iguais para que todos possam concorrer em pé de igualdade, né? Lembra lá daquela figurinha que eu ainda vou procurar essa figura para mostrar para vocês, vou colocar no grupo de vocês. Que é uma figura, né, que tem uma cerca. Aí tem 3 pessoas. Tem uma pessoa baixa, né? Dizer que aqui é uma cerca, né? Uma cerca. Aí tem um menininho bem baixinho aqui, que ele tá abaixo da cerca, né? Finge que isso aqui é uma pessoa. Tem uma pessoa um pouquinho maior, né? Que ele fica só com a pontinha da cabeça, perto da cerca. E tem uma pessoa maior que fica, né? Que fica com a cabeça fora toda na cerca. Então, o que seria a isonomia? Você dá condições para que todos, né, possam ver o jogo que está rolando na cerca da mesma forma. Então, aqui, ó, peixe baixinho, você traz, né, um banco bem alto para que ele possa se igualar, né, e ver o jogo, né, rolando a cerca de forma igual. Esse daqui, você dá um banquinho um pouquinho mais baixo, né? Para que ele consiga, da mesma forma, se igualar àquele outro. Então, isonomia não é você tratar todos da mesma forma, mas você dá condições para que todos consigam competir em paridades, né? Em forma de igualdade, né? Sim, é quase a mesma forma o princípio da igualdade. Na realidade, isonomia e igualdade, eles são sinônimos, né? Então, a gente vai já ver o que a Lei 123 traz, mas só adiantando para vocês, ela traz um regime especial e diferenciado para as pequenas e médias empresas, justamente para que elas possam competir de forma párea, né, de forma que elas tenham as condições, né, de competir com médias e grandes empresas, né, porque como vocês já viram,
as pequenas e médias empresas, elas que movimentam toda a economia brasileira, né? 70% de todas as empresas do Brasil são pequenas e médias empresas. E essas empresas, elas não têm condições de competir em pé de igualdade com médias e grandes empresas, né? Principalmente em processos licitatórios. Então, a Lei 123 vem justamente trazer condições especiais de participação na licitação para essas empresas. Então, essas empresas elas têm certas vantagens na participação das licitações. Que tipo de vantagens, Pedro? Né? A gente vai já ver quais seriam essas vantagens que essas pequenas e médias empresas têm decorrente das grandes. A gente vai só passar aqui um pouquinho, né? Depois vocês leem, né? Isso daqui. Quem pode continuar lendo a leitura, né? Só para a gente não passar batido. Quem pode ler aqui essa parte? Quem pode? Vamos lá. Quem pode? Eu leio, Pedro. Pronto. É só esse parágrafo? Valendo, né? Aí eu digo, você para. Começa aí. No entanto, como se verifica pelo parágrafo 1º do artigo 3º, nos seus incisos, depois de colocarem normas que constituem a aplicação do princípio da isonomia, prevêem, em sua parte final, algumas ressalvas para permitir tratamento diferenciado em pelo menos 4 hipóteses. A. Quando a exigência discriminatória for pertinente ou relevante para o específico objeto do contrato. B. Para garantir a margem de preferência estabelecida pelos 5º artigo a 12 do artigo 3º. C. Para as hipóteses previstas no artigo 3º da Lei 8.248 de 91. E D. Para definir os critérios de desempate. Além disso, a Lei Complementar no 123 de 2006 veio conceder benefícios às microempresas e empresas de pequeno porte, estendidos às cooperativas pela Lei número 11.488 de 2007, também como exceção ao princípio da igualdade entre os licitantes. E ainda houve a inclusão do desenvolvimento sustentável como um dos objetivos da licitação, no campo do artigo 3º, dando margem à aceitação da chamada licitação sustentável, que autoriza a previsão, no instrumento convocatório, de exigências que favoreceram a proteção do meio ambiente em harmonia com o desenvolvimento social e econômico. Pode continuar. É para ler outro também, Pedro? Pode continuar. Antes de analisar cada uma dessas exceções ao princípio da isonomia, é preciso buscar o seu fundamento constitucional. Para esse fim, é preciso recorrer ao princípio da razoabilidade e ao princípio do devido processo legal em sua feição substantiva. A razoabilidade deve existir tanto em relação às leis como em relação aos atos administrativos. No que diz respeito à razoabilidade das leis, que se confunde com o princípio do devido processo legal substantivo, o que se exige é que as discriminações previstas em lei sejam necessárias para alcançar determinados fins estabelecidos pelo ordenamento jurídico, especialmente pela Constituição. Santiago Dantas, que bem analisou o assunto, a partir da ideia de que o princípio da igualdade deve ser observado como limite à função do legislador. Ele reconhece que a intervenção do Estado nas relações econômicas, a economia planificada ou dirigida, acentua a necessidade de cingir a norma legislativa ao caso. Ao caso concreto, obriga a proceder para com os particulares com diferentes pesos e medidas. O Estado bloqueia os preços de um produto e deixa livres os de outro. Permite a um fazendeiro que empreenda certa
lavoura, a da cana-de-açúcar, por exemplo, e proíbe atividade idêntica a seu vizinho, de sorte que, ou afirmamos a natureza ilimitada aos poderes conferidos ao legislativo, e para isso reduzimos o princípio com eficácia vinculativa para os órgãos administrativos e judiciários, ou temos de firmar a doutrina sobre os limites constitucionais da função legislativa, excluindo dela as leis que não podem ser feitas e que, se forem, não podem de que as discriminações, ainda que necessárias, sejam plausíveis, racionais, razoáveis em relação aos fins que o ordenamento jurídico impõe. Com isso, abre-se ao Poder Judiciário a porta por onde lhe vai ser dado examinar o próprio mérito da disposição legislativa, repelindo como un process of law a lei caprichosa, arbitrária no diferenciar tratamento jurídico dado a uma classe de indivíduos. O tribunal faz o cotejo da lei especial com as normas gerais do direito, repele o direito de exceção que não lhe parece justificado. Pronto, Pedro. Então, aí, o que... Pronto, obrigado. Então, aí, ele vai trazer, né, a questão do princípio da igualdade, né? Depois vocês vão ler, né? Celso Bandeira de Mello vai dizer outra coisa, né? A questão do princípio da igualdade. Então, ele vai dizer vai dizer as exceções também, né? A primeira exceção ao princípio da isonomia é quando está implícita no artigo 3º, né? Parágrafo 1º, inciso 1º da Lei 93, e ela veda as cláusulas ou condições, né? Isso no edital de licitação, que restringam ou frustrem de caráter competitivo a licitação, incluindo qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. Ao contrário, né, conclui-se que a circunstância for pertinente ou relevante para esse objetivo do contrato, ela é razoável e, portanto, não fere o princípio da isonomia. Então, se, por exemplo, uma cláusula que não esteja de acordo, né, com o objeto do contrato, você jamais pode restringir a participação de uma empresa, né, por conta dessa cláusula. A segunda exceção, ela está prevista no artigo 3º, né, parágrafo 1º, inciso 1º, e diz respeito aos parágrafos 5º a 12, né, do mesmo dispositivo, que diz, né, a possibilidade de ser estabelecida a margem de preferência para produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras ou se destinem à implantação, manutenção e aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia da informação e comunicação estratégica. Então, quando for questão de produtos manufaturados nacionais, né, os serviços nacionais, eles têm preferência, né, dos estrangeiros. Isso também é uma exceção ao princípio da isonomia. Não existe, né, na Constituição dispositivo específico que permita discriminação em favor de produtos e serviços nacionais em detrimento dos estrangeiros. É só para deixar claro, né, que, por sua vez, né, a lei tal introduziu também no artigo para permitir que os processos de licitação estejam estabelecida a mais de preferência a bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovam cumprimento e reserva casas a cargos de prevista lei, né, com pessoa com deficiência ou para reabilitado na Previdência Social e que atenda às regras de acessibilidade previstas na legislação. Aí ele, só para complementar, né, diz que não existe na Constituição dispositivo específico que permita discriminação em favor de produtos e serviços nacionais em detrimento dos estrangeiros. A justificativa tem que ser buscada em princípios mais genéricos, como os da soberania, né, artigo 1º, inciso 1º, o da garantia do desenvolvimento nacional, artigo 3º, inciso 2º, o da promoção e capacitação das tecnologias, com apoio e estímulo das empresas que investem em pesquisa, criação e tecnologia adequada ao país.
incentivo ao mercado interno, definido como patrimônio nacional, com base nesse dispositivo, é possível incluir nos instrumentos convocatórios exigências que confiram a margem de preferência prevista, né, na lei tal. Então, né, no entanto, a previsão da margem de preferência não poderá implicar desrespeito ao artigo 37, inciso 21 da Constituição, com exigências de qualificação técnica não essenciais ao específico objeto do contrato. A terceira exceção à regra da isonomia, né, está prevista no parágrafo 1º, no fim, né, do parágrafo 1º, inciso 1º e 2º do artigo tal, que se refere, né, às aquisições de bens e serviços de informática e automação, para dar preferência aos produtos, né, produzidos por empresas de capital nacional, observados na seguinte ordem: bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país, e, em segundo lugar, bens e serviços produzidos de acordo com o processo produtivo básico, na forma a ser definida pelo Poder Executivo. Aí tem uma quarta, né, exceção, sobre a questão que assegurem em igualdade de condições, com critério de desempate, preferência sucessivamente aos bens e serviços, né, que sejam revogados, produzidos no país, produzidos ou prestados por empresas brasileiras, produzidos ou prestados por empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento, enfim, né, ele vai trazer aí a questão da quarta, né, exceção. Além disso, né, o que eu falei para vocês, né, que a Lei Complementar 123, ela veio criar mais um critério, né, mais uma diferenciação desse princípio de isonomia, né, que ele veio criar um critério de desempate em favor da microempresa e da empresa de pequeno porte, considerando como empate para esse fim aquelas situações em que as propostas apresentadas por micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à da proposta mais bem classificada. Esse índice, né, é de 5% no caso do pregão. Ocorrendo empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor objeto licitado. Se houver empate entre microempresas e empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas. Este tratamento favorecido, né, diferenciado e simplificado nas contratações públicas foi regulamentado, né, pelo decreto número 6.204, né, de 2007. O que é isso, né? Vamos entender o que essa lei está dizendo. Essa lei, né, como eu falei, a Lei Complementar 123, né, de 2006, ela veio justamente trazer um tratamento diferenciado para empresas de pequeno porte, né, as MEs, as microempresas, e as EPPs, né, as empresas de pequeno porte. Essas empresas, vamos dizer que participam em 3 empresas, né? Vamos dizer que eu fiz uma licitação para uma obra na escola. Eu vou construir 2 salas de aula mais na escola. Aí vamos dizer que, né, para essa obra participaram 3 empresas. A empresa A, a empresa B, a empresa C. A empresa A é uma microempresa. A empresa B é uma empresa de médio porte. É uma empresa grande. E a empresa C é uma empresa de grande porte. É um SA. Nas propostas, né, por exemplo, a microempresa, lógico que a empresa de pequeno porte ela vai oferecer um preço menor. Aí vamos dizer que a empresa, vamos dizer que a empresa de grande porte, vamos dizer que o serviço, né, vamos dizer que foi, deixa eu ver, 140 mil reais, né, 140 mil reais, né, o serviço, 140 mil. Aí, a empresa de pequeno porte, né, já disse que ofereceria por 160 mil, né, 160 mil, ela disse que faria o serviço.
A empresa de médio porte disse que fazia por 150 mil. É lógico que, nesse caso, quem iria ganhar, né, se a gente fosse observar o preço, seria a que ofereceu pelo menor preço, que seria a de menor porte. Só que o que acontece? Quem ganharia, nesse caso, a licitação seria a SEIC. Mas o que acontece? A Lei Complementar 123 diz que se o preço da empresa, da microempresa ou pequeno porte, for até 10% superior à empresa mais bem classificada, ela tem direito de ganhar, né? Quanto é 10% de 140 mil, né? Dá o quê? Dá 14 mil, né? Então, aqui eu poderia ser, se a microempresa tivesse oferecido 140 mil, né? Mais 14 mil, ela poderia oferecer uma proposta até 154 mil. No caso aqui, ó, se a microempresa tivesse, vamos dizer que em vez de 160, ela tivesse 152, né? 152 mil, que eu botei maior. Então, nesse caso aqui, ela teria ganhado, mesmo ela sendo o valor maior, né? Essa daqui foi 140 mil, essa 150 mil, essa 152. Mesmo ela sendo o valor maior, ela ia ganhar. Por quê? Porque ela está só menos que 10% maior do que a empresa vencedora. Tá certo? Então, ela está menos que 10% da que venceu. Então, ela ganharia só por ela ser microempresa. Ela poderia cotar um preço até 10% maior do que aquela empresa que cotou o menor valor, né? Sendo aquela outra empresa, né, de grande porte. Né? Então, ela tem condições privilegiadas, né? Isso, no caso, né, para aquela proposta, né, é exatamente o que a lei diz. Ó. Considerando como empate, né, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas sejam iguais ou até 10% superiores à proposta bem mais classificadas, ou seja, até 10%. Então, aqui ela poderia cotar até 154 mil que ela ganharia. Se ela cotasse até 154 mil, ela ganharia, né? Então, aqui, essa daqui que ofereceu 140 mil, ela, mesmo oferecendo um preço menor, ela não ganharia. Quem ganharia seria a micro e pequena, justamente porque ela se enquadra nessa lei, né? Então, ela ia fazer outra proposta, né? Se enquadrando com o preço, né? Da C. Então, nesse caso, né? O que ocorreria? Nesse caso dessa licitação, essa empresa A, ela ganharia a licitação, só que para ela ganhar, ela teria que modificar a sua proposta e cotar a proposta dela igual à empresa C. Então, aí vamos dizer que a empresa A, que a microempresa, não queira fazer o serviço por 140 mil. Ela desiste, ela sai do certame e quem ganha é a empresa grande porte. Mas ela tem essa possibilidade de ganhar a licitação e fazer pelo preço, né, da outra. Então, ocorrendo esse empate, a microempresa, a empresa de pequeno porte mais bem classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame. Então, ela vai ter que apresentar uma proposta, né, menor do que aquela outra mais bem classificada. Então, ela teria que oferecer, por exemplo, outra proposta de 139 mil ou 139.999 só para ganhar daquela última menos classificada. Vocês estão entendendo, né? Estão entendendo, né? Esse jogo aí eu sei que é um pouco confuso, mas vocês estão entendendo, né, o que eu estou dizendo? Sim ou não? Mais ou menos, né? É um pouquinho complicado, mas dá para entender mais ou menos. Então, é isso. Então, essas empresas, elas têm condições privilegiadas. Essas micro e pequenas empresas, elas são tratadas, né, de uma porque realmente ficou muito rabiscado, né? Aqui ficou meio baldeado o negócio, né? Mas é isso. Depois eu trago um exemplo mais claro para vocês entenderem. Então, ó, esse mesmo benefício
foi estendido às sociedades cooperativas, né, que têm oferido no ano de calendário, né, receita bruta até o limite definido no inciso 2, caput e tal. E é tão interessante que as micro e pequenas empresas, além desse benefício aí, né, da proposta, que ele pode apresentar proposta até 10% maior da mais bem classificada, elas também têm preferência para a questão de regularização de documentação. Então, por exemplo, as micro e pequenas empresas que estiverem na data de habilitação, a gente vai já falar sobre a habilitação também. Quando a gente for falar de habilitação, a gente também vai voltar para essa lei complementar. Essas empresas, micro e pequenas empresas, elas podem apresentar documentação e regularizar a situação dela até 5 dias úteis depois da licitação ocorrer. Então, se a licitação é hoje, se na data de hoje a empresa apresentar alguma certidão negativa vencida, essas micro e pequenas empresas elas têm 5 dias úteis para regularizar a situação que ela tiver para conseguir a habilitação para participar da licitação. Mas a gente vai falar sobre a habilitação depois, tá certo? É muito conceito, se a gente fosse pegar, vocês viram um ninho de gato e vocês não conseguem entender. Então, vamos por partes, tá certo? Eu vou passar isso daqui porque são condições tão minúsculas que não nos interessam, não. Eu vou já para o segundo princípio, mais importante, que é o princípio da legalidade, né? A gente falou que a licitação é mesmo que uma casa, né? Nós temos os pilares, né, para a fundação de uma casa, né? O primeiro pilar é o pilar da isonomia. O segundo pilar é o princípio da legalidade, né? Sem esses dois pilares, nenhuma licitação funciona. O princípio da legalidade, quando se fala de licitação, esse princípio, né, a gente já falou muito dele, né? Ele está previsto no inciso, aliás, no artigo 5º, né? Artigo 5º, inciso 2º, né, da Constituição Federal, né? Vocês lembram, né, desse inciso? O que ele diz, esse inciso? Hein? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude da lei. Exatamente. Quando se fala de princípio da legalidade, em licitação, a gente está falando do edital. O edital é a lei da licitação. Em outras palavras, tudo que está na licitação, ela deve ser obedecido de acordo com o edital da licitação. É a lei da licitação. Tudo tem que ser feito de acordo com a observância do edital, né? Esse princípio, ele vai gerar outros princípios, que é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Quando a gente fala de instrumento convocatório, a gente está falando de edital. Tanto faz eu dizer instrumento convocatório da licitação, ou eu falar em edital, é a mesma coisa. Tanto faz também, vocês vão ver algumas palavras como certame. Certame é outro sinônimo para licitação. Tá certo? Certame é a mesma coisa que licitação. Vocês vão ver esse termo, né, em algumas partes da apostila. Então, certame é a mesma coisa que licitação. Então, ele diz assim, ó, o princípio da legalidade, analisado no item 3.3, né, é de suma relevância em matéria de licitação, pois se constitui de um procedimento inteiramente vinculado à lei. Todas as suas fases estão rigorosamente disciplinadas na Lei 8.066/93, cujo artigo 4º estabelece que todos participem da licitação promovida pelos órgãos e entidades, que se refere ao artigo 1º, têm, né, o direito público subjetivo à fiel observância pertinente ao procedimento estabelecido em lei. Tratando-se de direito público subjetivo, o licitante que se sinta lesado pela inobservância da norma pode impugnar judicialmente o procedimento. Então, preste bem atenção. Se houver licitações em que o edital, né, constem qualquer parágrafo que esteja
em discordância com a lei de licitação, né? Isso é muito importante. Já que o edital é a lei da licitação, esse edital ele deve estar de acordo com os princípios e com a lei de licitação. Se é exigido alguma coisa nesse edital da licitação que vai contra os princípios da licitação ou que mesmo vá em contra algum inciso, algum artigo que está previsto na lei, esse edital dessa licitação pode ser impugnado. Então, qualquer pessoa pode chegar àquela comissão de licitação e impetar um recurso contra a questão da impugnação desse edital, né? Isso já aconteceu comigo na minha prática de assessor financeiro várias vezes, né? De empresas, né, que a gente lançou o edital, né? Principalmente empresas quando a gente lançava edital para questão de manutenção de ar-condicionado, né? Porque o que acontecia? Quando era uma licitação que dava muita dor de cabeça, essa questão de ar-condicionado lá na escola. Por quê? Porque, como vocês sabem, né, os alunos eles não conseguem assistir a aula sem ar-condicionado, né? Era uma bagunça. Não sei se acho que a turma de vocês ficaram até um tempo sem ar-condicionado, não foi? Tive até um tempo, não foi? Acho que foi logo no começo, no primeiro ano. Eu não sei se foi a turma de vocês ou se foi a turma de finanças. Eu sei que teve uma turma de finanças que sofreu, acho que foi quase um mês sem ar-condicionado. Eu sei que, assim, quando era no... Pois é. Era uma dor de cabeça para mim, quando financeira, essa questão de licitação de ar-condicionado, que o que acontecia? Vinha empresas de fora, imaginei, vinha empresas lá de Nova Aurora, Nova Olinda, vinha empresas do Cafundó do Judas participar da licitação de ar-condicionado, aí vinha, ganhava a licitação para a manutenção do ar-condicionado. Quando quebrava um ar-condicionado, até que essa empresa de Nova Olinda viesse consertar esse ar-condicionado, demorava 15 dias, 20 dias para essa empresa vir lá de outra cidade e trazer. E como é licitação, eu não podia jamais, né? Vocês sabem que licitação a gente não pode escolher empresa, né? Nem pode colocar uma regra na licitação de que só pode participar empresas de ICOL, né? Eu não posso colocar na regra na licitação que seria muito mais fácil, né, para a escola só contratar empresas daqui da região, né? Que se desse qualquer problema com o ar-condicionado, a empresa era daqui do ICOL, vinha consertar no mesmo dia, né? Não tinha que esperar essa empresa lá dos Cafundó do Juta, que ganhou a licitação, e vir consertar, né? Mas o que acontecia? Teve uma vez que eu coloquei no edital, justamente por sofrer muito, né? Coloquei no edital que para participar da licitação eu tinha que fazer uma visita antes. Tinha que fazer uma visita à escola, né? Para ver justamente o serviço, né? Isso tá legal, viu? Isso aí tem um princípio, né? Que permite, né? Que é a exigência de uma visita técnica das empresas para participar da licitação. Antes de vir participar da licitação, a empresa tinha que vir um dia antes, até um dia antes do procedimento licitatório, vir na escola, saber os serviços, né? Aí teve uma empresa, né? Eu acho que era lá em Nova Olinda, eu não sei se era. Sei que uma empresa lá de longe quis impugnar, foi na SEDUC impugnar o edital, porque eu tinha botado essa exigência de visita, que não queria vir, né? Só queria vir pro dia da licitação, para ganhar, né, naquele mesmo estilo que eu já falei, né, ganhar a licitação só para, no bem bom, você querer fazer o serviço, né, do jeito que eles eram, né, e não quis impugnar, né. Mas aí, como eu estava no meu direito, a escola estava no seu direito, né, aí, graças a Deus, depois que eu fui exigindo essas coisas, né, aí, geralmente, eles foram percebendo que o negócio era sério e, graças a Deus, começaram a vir mais. A gente conseguiu, né, empresas aqui da região para contratar o serviço. Mas teve certos anos que a gente sofreu com questão de empresa para serviço de ar-condicionado. Porque, como é licitação, a gente não pode exigir, né? Você não pode escolher empresa A e empresa B. Não pode. É a lei é para todos, né? O princípio da isonomia eu não posso exigir.
Aí vem uma empresa lá dos Cafundó do Judas, não faz o serviço quando a escola precisa, principalmente ar-condicionado, que quebra um dia, os alunos não aguentam ficar nem 15 minutos sem ar-condicionado, né? Ou não aguentavam, né? Que tá quase um ano sem aula presencial, né? Mas quando era no presencial, os alunos não aguentavam nem 15 minutos, principalmente agora de tarde, né? Agora de tarde ninguém aguenta ficar sem ar-condicionado. Eu tô aqui morrendo de calor, imagino vocês, né? Então nem aguento. Imagina uma sala com 40 e tantos alunos numa sala de tarde. Ninguém aguenta ficar sem ar-condicionado. Porque aquelas salas da EP nem ventilador não tem, né? Ou liga o ar-condicionado, todo mundo morre. Então é complicado. Então nessas situações é complicado. Mas já houve várias situações de licitação lá na escola que várias empresas quiseram impugnar, viu? Impugnar o edital da licitação por dizer que eu tinha infringido um preceito jurídico. Mas existe essa possibilidade, viu? De impugnação do edital da licitação. Outro princípio muito importante, né? Que é o princípio da casa. O princípio, né? Um dos princípios mais importantes, né, da licitação. O princípio da impessoalidade. Esse princípio, ele está intimamente ligado aos princípios da isonomia e ao princípio do julgamento objetivo. Todos os licitantes devem ser tratados igualmente em termos de direitos e obrigações, devendo a administração, em suas decisões, pautar-se por critérios objetivos, sem levar em consideração as condições pessoais do licitante ou as vantagens por eles oferecidas, salvo expressamente previstas na lei ou no instrumento convocatório. Então, como eu disse, eu não posso jamais tratar uma empresa em detrimento da outra, né? O princípio da impessoalidade. Nesse caso aí que eu citei, né? Da empresa lá de Nova Olinda, né? Lá dos Cafundó do Judas. Eu não posso jamais tratar essa empresa diferente só porque ela é de outra cidade, né? Ela querendo participar da licitação, ela tem que se sujeitar aos princípios da licitação. Se ela, por exemplo, nesse caso aí que eu exigi a questão da visita, se ela quiser vir participar da licitação, ela pode vir. Eu não vou jamais impedir a empresa de participar, mas ela tem que participar de acordo com o que está o edital. Então, se o edital obriga que ela venha um dia antes da licitação, vir fazer uma visita para ver o serviço, se ela vier um dia antes fazer o serviço, ver o serviço bem direitinho, fazer a visita, ela vai estar apta a participar da licitação. Mas o que acontecia? Essas empresas, como ela só queria ganhar dinheiro e não queria fazer o serviço, ela só queria ver no dia da licitação mesmo para fazer a maracutaia, né? Fazer a questão do cartel lá e ganhar. Aí acontecia que essas empresas só queriam fazer confusão e queria, né, justamente ganhar na boca, né? E impugnar, são as empresas que a gente chama que só quer ganhar dinheiro, né? Tem empresa, gente, que só vive disso. Só de maracutá com cor de licitação. Né? É triste, mas é só o que a gente vê. Empresas que só vivem disso. Princípio da moralidade e da probidade. Esse princípio da moralidade é o princípio da ética, viu? Moralidade, ética, probidade. Ele exige da administração comportamento não apenas lícito, mas também consoante com a moral, aos bons costumes, às regras de boa administração, aos princípios da justiça, da equidade, a ideia do comum de honestidade, além do previsto nos artigos tal, né? A lei, né, ele faz referência à questão da moralidade e da probidade, provavelmente porque a primeira, embora prevista na Constituição, ainda não se constitui de um conceito vago, né, indeterminado, ou que abrange, né, uma esfera dos comportamentos ainda não absorvidos pelo direito. Enquanto que a probidade, ou melhor dizendo, a improbidade administrativa, tem contornos bem mais definidos de direito objetivos, tendo em vista, né, que a Constituição estabelece sanções para punir os servidores que nela incidem
né? O ato de improbidade administrativa está definido na lei tal, no que se refere à licitação. Não há dúvida de que, sem usar a expressão improbidade administrativa, está punido em vários dispositivos esse tipo. O que isso quer dizer, né? Traduzindo em miúdos, né? O que esse linguajar jurídico está dizendo? Ele está dizendo que todos os procedimentos relativos à licitação, eles devem ser feitos de acordo com a moralidade, ou seja, de acordo com a lei, com a ética, né? De acordo com a justiça, com a igualdade, com a honestidade, né? Então, quando você fala em moralidade, você está falando de uma coisa que é certa, que não tem maracutaia, que não tem, né, que não tem benefício de outra pessoa, que não há corrupção, né? Em outras palavras, é isso. Probidade administrativa, funcionário, né? E só o que existe aí, funcionários, né? Funcionários públicos, agentes políticos, agentes públicos que se beneficiam, né? Licitação, governador que vai listar merenda e ganha dinheiro por fora da empresa que ganha a merenda, governador que vai fazer, né? Já teve vários casos de governador que foram até presos, né? Por conta que fizeram licitação para facilitar a empresa, para que a empresa ganhasse lá. Aí, se a empresa combinava, né? Se você me favorecer aqui, eu dou tanto de dinheiro para tu ganhar essa licitação. Só o que há, né? Só o que acontece aí, né? Casos, né, de improbidade administrativa por parte dos agentes públicos e essa questão da moralidade, né? Essa questão da justiça, né? Da questão de as coisas acontecerem como deve, né, ser feito. Então, essa questão é muito séria, tá certo? Tanto para os agentes públicos, que é passível, é criminoso, tá certo? Existem multa e existe pena com detenção para fraude em licitação, né? Crime de fraude em licitação. Você pode pegar multa, né, prisão até 30 anos, ser preso por até 30 anos, e além de pagar multa, né, de acordo com o que foi desviado, né, do recurso público. Então, é muito sério, né, fraude em licitação é crime e da cadeia. Princípio da publicidade. Outro princípio muito importante quando se fala de licitação. As licitações, elas devem ser públicas. Não existe licitação escondida. A empresa tal vai fazer, a escola tal, o órgão público tal vai fazer uma licitação escondida para nenhuma empresa saber. Não. A licitação, ela é por objeto, ela é por natureza pública. Ou seja, todo mundo tem que ficar sabendo que a escola, que aquele órgão público está licitando. E é por lei obrigado que todos os editais de licitação sejam publicados na internet. Eu acho que eu já até mostrei para vocês um portal do estado onde são publicadas todas as licitações. Eu até mostrei da escola, né? Mas eu posso, em aulas futuras, eu mostrar para vocês. O André perguntou, dá para entrelaçar esse desvio com lavagem de dinheiro? Exatamente. Né? Só o que acontece. Aí teve aí a Operação Lava Jato, né? A Operação Lava Jato, ela começou a se investigar contratos, né, de licitações envolvendo a Petrobras, né, uma empresa pública, com diversas empresas aí, construtoras, entre elas OAS, Odebrecht, né? A Lava Jato, ela começou exatamente para investigar esses desvios, né? Essa lavagem de dinheiro, desvios, né, de licitações da Petrobras com essas empresas. Então, o escândalo da Petrobras surgiu exatamente disso. Então, voltando aqui ao princípio da publicidade, não existe licitação sem publicidade. Né? Não existe isso. Vou querer fazer uma licitação na escola para
conserto de ar-condicionado e só vou querer que as empresas daqui do ICOP participem e eu só vou divulgar para essas empresas do ICOP, porque não funciona se na minha cabeça, né? Se vier uma empresa lá de fora, a empresa não vai fazer o serviço. Nananina, não. O agente público não tem essa escolha. Todo mundo vai ter que saber da licitação, tá certo? E tem que se publicar na internet para que todos saibam quem, inclusive, né, é publicado depois. Quem foi a empresa que ganhou a licitação, qual foi o valor que ela ganhou. Tudo isso tem que ser mostrado, né? Tem que ser publicado para que todas as pessoas saibam todos os atos da administração pública. Isso é bastante interessante porque todas as pessoas elas têm acesso, né, à lei de transparência, justamente para a gente saber como é que o nosso dinheiro público está sendo utilizado, como é que os nossos recursos públicos estão sendo destinados, né? Interessante isso, né? Que toda licitação ela é pública, né? Todos os atos da administração pública são públicos, né? Devem ser conhecidos. Então, não entendi, Vitor. O total só fala depois. Não entendi o que você disse. O total de quê? Sim, o valor, né? O valor, sim, é. Depois que acontece a licitação, aí vai ser publicado, né? Quem foi a empresa que ganhou, os valores, né, que foram contratados. Se a licitação tiver contrato, esse contrato obrigatoriamente tem que ser publicado em diário oficial, né, para que todo mundo saiba. Então, tudo é publicado. Então, vamos aqui. Outro princípio, né, o da publicidade, que diz respeito não apenas à divulgação do procedimento para conhecimento de todos os interessados, como também os atos da administração praticados nas várias fases do procedimento, que podem e devem ser abertas aos interessados, para assegurar a todos a possibilidade de fiscalizar a sua legalidade. A publicidade é tanto maior quanto maior for a competição propiciadas pela modalidade de licitação. Ela é mais ampla possível na modalidade concorrência. A gente vai ver depois, né, as modalidades de licitação, mas na modalidade concorrência, a publicidade ela deve ser maior. Em que interessa maior a administração é atrair um maior número de licitantes. E ela se reduz ao mínimo no caso do convite, né, em que o valor do contrato dispensa maior divulgação. Existe, né, na lei de licitação vários dispositivos que constituem a aplicação do princípio da publicidade, entre os quais são os seguintes, né? Estabelece que a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. Na parte final, permite que qualquer cidadão acompanhe seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. Exige que os preços registrados sejam publicados trimestralmente para orientação da administração na imprensa oficial. Exige também que seja publicada a relação de todas as compras feitas pela administração pública, direta ou indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor, o valor total da operação. O artigo 21 estabelece normas sobre a aplicação de aviso contendo o resumo do edital. O mês dispositivo exige que qualquer modificação seja divulgada pela mesma forma de seu texto original. Exige também ampla divulgação do registro cadastral e sua permanente abertura a todos os interessados, obrigando a unidade por ele responsável a proceder, no mínimo, anualmente, né, através de imprensa oficial e de jornal diário, o chamamento, né, público para atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados. O artigo 39 exige, né, quando o valor estimado da licitação
for superior ao determinado montante, que o procedimento se inicie com a audiência, né, pública realizada com observância dos prazos estabelecidos no dispositivo tal. Por sua vez, né, a Lei de Acesso às Informações impõe aos órgãos e entidades públicas o dever de promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso no âmbito de suas competências, né, de informações de interesse coletivo ou geral para aqueles produzidos ou custodiados. Aí vamos agora para o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Trata-se, né, do princípio essencial, cuja inobservância enseja nulidade no procedimento. Esse é um dos princípios também basilares para a administração. Quando a gente fala de instrumento convocatório, a gente está falando de edital da licitação. O que é o instrumento convocatório, né? Pensa lá, quando você está convocando alguém, né? Pensa lá na palavra convocação, né? Convocação, né? Da ideia de quê? Que você está convocando, que você está chamando pessoas, né? Assim, convocação da ideia de algo que está convocando. É instrumento, no caso, um documento que convoca pessoas, né? Chama pessoas. Nesse caso, o instrumento convocatório é o edital. Esse edital, ele convoca empresas, ou seja, ele convoca empresas que se interessarem a vender produtos ou serviços para a administração pública. Então, quando se fala de instrumento convocatório, eu estou falando do edital da licitação, que é o instrumento legal que, né, convoca empresas particulares a contratar, ou seja, a venderem para a administração pública. Então, se não houver observância à vinculação, ou seja, se a licitação não ocorrer de acordo com o que está expresso no edital de licitação, ou seja, se não estiver tudo em acordo com o edital da licitação, a licitação pode ser anulada. Tá certo? Ele diz assim, trata-se de princípio essencial, cuja inobservância, ou seja, se não for observado esse princípio, ele acarreta nulidade da licitação, ou seja, a licitação pode se tornar nula. O que é a nulidade? Anulação é quando você anula aquele processo. Deixa eu ver outra palavra. É quando você extingue aquele processo. Aquele processo se torna sem efeito. Tá certo? É como se ele não valesse, né? Não vale mais, né? Nulidade é como se tudo que foi feito naquela licitação não serviu para nada, né? Ele foi anulado, né? Foi tornado sem efeito, em outras palavras. Além de mencionado, né, no artigo tal, ainda tem seu sentido explicado no artigo 41, segundo o qual a administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Então, nem a administração pode, ou seja, por exemplo, a escola, né, a administração pública fez a licitação, colocou as regras. Tanto a administração pública tem que obedecer às normas que ela fixou naquele edital, quanto as empresas que contrataram com a administração pública também têm que se adequar às normas, né? Eu falei até um exemplo na aula passada, por exemplo, que eu citei da licitação de material de limpeza. Por exemplo, isso acontece muito. Eu, por exemplo, licitar, isso acontecia muito na área que eu era financeiro. Eu licitava, por exemplo, um detergente de 500 ml, porque lá na escola, o pessoal da limpeza, né, parecia que bebia detergente, né? Não é que bebia detergente, gastava muito detergente, né? Aí, se eu colocasse frasco de 1 litro, no instante acabava o detergente e como a licitação eram feitas por período, né, eu tinha que fazer com que todos aqueles materiais durassem, né? Então, para mim, era muito mais interessante que o detergente viesse em vidros de 500 ml do que em vidros de 1 litro. Porque se eu colocasse, expusesse os detergentes de 1 litro, no instante ia acabar, né? Do que de 500 ml. Aí tinha empresa que ganhava, recotava, colocava na licitação o vidro de 500 ml, a empresa queria trazer de 1 litro. Eu digo, não, pode voltar, porque na licitação está expresso que eu estou comprando
um detergente 500 ml. Você não está vendo aqui, não? No edital da licitação, 500 ml. Você não pode trazer de 1 litro. A empresa tinha que obrigatoriamente trazer de acordo com o que estava na licitação. Aí, tem empresa... Aí, por exemplo, eu colocava rodo, né? Já aconteceu várias vezes. Eu colocava rodo de 50 centímetros, né? A empresa, quando vinha com rodo de 30 centímetros. Não, pode voltar. A empresa quer ganhar a licitação, né? Coloca o menor preço. Aí quer trazer produtos diferentes. Né? Que um rodo de 50 centímetros é mais caro do que um rodo de 30 centímetros, né? Aí a empresa bota e cota de 30, pensando que eu, como a besta, né? A administração pública besta, não vai receber o de 30. Eu digo, de jeito nenhum. Pode trazer o de 50, que se você não trouxer, eu aplico aqui uma multa para você. De tanto eles trazem. Meninas, as empresas, do jeito que vocês têm raiva de mim enquanto professor, as empresas também tinham muita raiva de mim quando era financeiro, porque eu cumpria exatamente as normas, né, o que estava posto na lei. Então, tudo tem que ser conforme todos os procedimentos da administração tem que ser igual à lei. Se a lei colocou lá, se o edital está dizendo que eu comprei algo daquela forma, tem que ser daquela forma. Você não pode trazer um objeto estranho, né? Se eu coloquei que o detergente era de 500 ml, por que você vai trazer embalagem de 1 litro? Não pode, tem que trazer de 500 ml. Então, vamos lá. Enfim, né? Quando a administração esclarece no edital na carta de convite as condições para participar da licitação e as cláusulas essenciais do futuro contrato, os interessados apresentarão suas propostas com base nesses elementos. Ora, se for aceita a proposta de celebrar contrato com desrespeito às condições previamente estabelecidas, burlados estarão os princípios da licitação, em especial de igualdade entre os licitantes, pois aquele que se pretender aos termos do edital poderá ser prejudicado pela melhor proposta apresentada pelo outro licitante que o desrespeitou. Então, isso acontece muito, tá certo? Isso acontece muito em licitação. A empresa, você cota, por exemplo, um produto, como esse caso aí do rodo. Coloquei o rodo lá de 50 centímetros. Lógico que o rodo de 50 centímetros é mais caro do que aquele de 30, né? Aí a empresa espertona bota o preço do de 30, né, para ganhar a licitação com preço mais barato. Aí no dia de entregar o produto, em vez dele entregar o que foi licitado, que for de 50, entrega o de 30. Aí o besta, né, a administração pública, quando chega, né, o financeiro que vai receber a mercadoria, eu como financeiro, eu não recebo, não. Vai e volta, e se não entregar o de 50 centímetros, vai ganhar uma bela de uma multa. Então, vamos lá. Outro princípio, né, muito interessante é o princípio do julgamento objetivo. O que é esse julgamento objetivo? Ele é decorrência do princípio da legalidade, que assente, né, seu significado. Os julgamentos das propostas há de ser feitos de acordo com os critérios fixados no edital. E também está consagrado de modo expresso no artigo tal, cujos termos, né, o julgamento das propostas será objetivo, devendo a comissão de licitação responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar a sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. Para fim de julgamento objetivo, o mesmo dispositivo estabelece o tipo de licitação. O que é o julgamento objetivo? É a hora que você vai julgar quem foi a empresa que vai vencer a licitação, né? É igual um julgamento mesmo, tá certo? É onde eu realmente vou escolher quem vai ganhar a licitação. E como é que é feito esse julgamento? Esse julgamento, ele é feito de acordo com os tipos de licitação. Aí aqui, vocês já vão saber os tipos, são os 4 tipos de licitação. Quais são os tipos de licitação? É interessante vocês anotarem isso depois, Os tipos de licitação, Nós temos o tipo de licitação de menor preço, de melhor técnica, de técnica e preço e de maior lance ou oferta. Então, esses critérios, eles são, no caso aí, esses critérios não são aplicados para o concurso e para o pregão.
Então, na maioria das licitações vão ser esses 4 tipos. Então, por exemplo, se o tipo da licitação é menor preço, então quem vai ganhar a licitação vai ser aquela empresa que ofereceu o melhor preço. Se a licitação, por exemplo, for melhor técnica, então vai ganhar a licitação aquela empresa que ofereceu a melhor técnica. Então, por exemplo, a vacina, por exemplo, o Estado vai contratar empresas para fornecer vacina para o coronavírus. Quem é que vai ganhar? A empresa que oferecer a melhor técnica. Quem é que vai julgar para dizer qual é a melhor técnica? Ou seja, a forma mais eficaz, mais eficiente de fazer aquela vacina. Vai ser exatamente, né, uma comissão que vai julgar isso. Uma comissão de pessoas que vão entender aquele assunto que vão julgar, né? Aí tem também técnica e preço, que vai avalizar tanto a técnica quanto o preço. Existe o tipo de licitação maior lance. Esse tipo de maior lance acontece na modalidade de licitação de leilão. A gente vai falar melhor sobre ela depois. E de melhor oferta, né? Para a questão, esse maior lance e maior oferta acontece no caso da licitação do leilão, tá certo? O pregão eletrônico a gente vai ver depois. Tanto o pregão como o concurso são licitações diferentes. Então, o julgamento objetivo diz que a licitação vai ser de acordo com o julgamento objetivo, que vai ser feito de acordo com o tipo da licitação. Então, se o tipo da licitação é menor preço, vai ganhar aquela empresa que ofereceu o menor preço. Tá certo? Aí vamos aqui para o princípio da adjudicação compulsória. A gente vai falar, em outras aulas, a gente vai falar melhor sobre o leilão, tá certo, Kaique? O princípio da adjudicação. Com relação ao princípio da adjudicação compulsória, significa, né, segundo Eli Lopes Meirelli, que a administração não pode concluir o processo atribuir o objeto de licitação a outro que não o vencedor. Isso é a adjudicação, né? Acho que foi o Kaique que me perguntou o que é a adjudicação. Adjudicar é você declarar o vencedor. Nada mais é do que isso. Adjudicar é você declarar o vencedor da licitação. Só que o que é a adjudicação compulsória? Diz que você só pode declarar vencedor aquela empresa que real ganhou a licitação. Você não pode declarar como vencedora de uma licitação aquela empresa que não ofereceu a proposta mais vantajosa, ou seja, aquela empresa que não é o vencedor. Então, por exemplo, naquele caso que eu citei, empresa A, B e C. Quem venceu naquele caso foi a empresa A, tá certo? Que foi a microempresa, não foi a empresa C. Por mais que a empresa C tenha oferecido um menor valor, mas quem venceu, na realidade, foi a empresa A, porque ela tinha uma condição especial, que era a microempresa. Então, a adjudicação ela é compulsória à A, porque ela está em conformidade com a Lei lá 123, que traz um tratamento diferenciado para aquele tipo de empresa. Então, essa adjudicação compulsória, ela vem dizer exatamente isso, que quem que vai ganhar a licitação vai ser aquela empresa realmente a vencedora, e que não pode concluir o procedimento, eu não posso atribuir o objeto ou empresa a outra empresa que não seja a vencedora. Em outras palavras, a adjudicação compulsória só pode ser feita a adjudicação para aquela empresa que vencer a licitação. Então, diz assim, a adjudicação ao vencedor é obrigatória. A adjudicação, tá certo? A adjudicação é você declarar vencedor, tá certo? Salvo se esse se desistir expressamente do contrato ou não firmar no prazo fixado, ao menos que comprove justo motivo. A compulsoriedade veda também que se abra nova licitação enquanto válida a adjudicação anterior. Adverte ele, no entanto, que o direito do vencedor limite-se à adjudicação, ou seja, a atribuição a ele objeto da licitação e não ao contrato imediato. Né? Preste atenção. Ao vencedor da licitação, ele só tem direito à adjudicação, ele não tem direito ao contrato. O que é isso? Quando acontece a licitação, caso a empresa ganhe a licitação, ela pode ganhar a licitação, é assegurada a adjudicação, ou seja, aconteceu a licitação, finalizou-se o processo licitatório, a comissão de licitação vai declarar aquela empresa como vencedora.
Mas isso não significa dizer que aquela licitação vai para frente, ou seja, que aqui vão ocorrer os outros estágios da despesa pública, realmente, que aquele que vai ser celebrado um contrato com aquela empresa, que vai ser empenhado aquele valor, que vai ser liquidado e que vai ser pago, entendeu? A licitação, ela só garante a adjudicação, ou seja, se você venceu a licitação, a lei só lhe garante que que feita aquela disputa, que só você ganhou, que mais ninguém vai ganhar. Mas isso não quer dizer que aquela licitação vá para frente, ou seja, não quer dizer que a administração pública tenha a obrigatoriedade de levar aquela licitação para frente. Então, vamos dizer, por exemplo, eu fiz uma licitação de obra na escola, mas vamos dizer que não tenha dinheiro, né? Que não tenha dinheiro para financiar aquela obra. Então, se a administração pública não tem dinheiro, aquela licitação pode ser cancelada a qualquer momento. Pode ser cancelada anulada com a justificativa que não teve, né, dinheiro. Marcelene perguntou. E se a adjudicação foi feita errada? Se escolher empresa, se a adjudicação for feita errada, aí é anulada a licitação. Você não pode adjudicar empresa que não seja a vencedora. Se a empresa que, no caso, foi adjudicada não seja aquela empresa que realmente ganhou a licitação pode ser anulada, tá certo? Então, só continuando a pergunta. Se escolher a empresa que não apresenta as propostas de edital, o que acontece? Se ela não... o procedimento escolheu uma empresa que não estava de acordo com o edital, aquela empresa vai ser cancelada. Por exemplo, se acontecer uma licitação, alguma empresa que estava participando do processo percebeu que houve uma fraude naquela licitação, que realmente quem venceu, né, uma empresa que estava, né, participando daquele procedimento, ou mesmo uma pessoa de fora que acompanhou aquele processo, perceber que houve uma fraude na adjudicação, na apresentação das propostas em algum momento, essa pessoa pode entrar na justiça e essa licitação pode ser questionada, todo ato pode ser anulado, inclusive as pessoas que estavam, né, os agentes públicos que estavam fazendo aquela licitação, podem ser penalizados, podem ir para a cadeia, podem ainda pagar multa por fraude em licitação. Tá certo? Fraude em licitação dá multa e cadeia, é crime. Então, não pode. Se aconteceu uma licitação e a licitação ela tem que ser adjudicada de acordo com o vencedor. Tá certo? Não existe essa hipótese. Eu vou declarar vencedor uma empresa que não ganhou realmente a licitação. Não existe essa hipótese, né? A empresa que ganhou, ela realmente estava de acordo com as normas previstas no edital. Se alguém percebeu que houve alguma fraude, algum ato ilícito, e realmente aquele ato ilícito for provado, porque tudo na licitação é documentado. Tudo é feito por documentação, tá certo? Tudo... não sei se vocês já viram na mesa de Murilo, né, na mesa financeira, mas é um monte de papelada, um monte de processo. Não sei se vocês já me viram. Mas eu acho que vocês não eram do tempo que eu entrei para ser professor, não era mais financeiro não, né, da escola. Acho que vocês nunca me viram não, né, com um monte de processo. Mas eu acho que vocês já devem ter visto Murilo com um monte de processo. Enfim, então, a licitação é um processo muito burocrático, que envolve muitos documentos. Então, não tem como você fraudar. É muito difícil você fraudar essa questão da adjudicação. Pode ocorrer? Pode ocorrer sim. Mas se for realmente constatado, aquelas pessoas que fraudaram, elas podem ser penalizadas, podem ser presas e podem, inclusive, pagar multa por fraude em licitação. Então, quando se fala de licitação, o fornecedor, ele só tem direito à adjudicação. Ele não tem garantias do contrato. Ou seja, ganhou a licitação, ok. Nada quer dizer que aquela licitação vá para frente. Vamos dizer que eu fiz uma licitação para compra de material de expediente. A empresa, ela só vai poder me entregar os materiais depois que eu mandar, depois que esse recurso for empenhado, né, que passar pelas outras despesas.
as outras fases da despesa pública, né? Depois da licitação vem o contrato, depois vem o empenho, né? Depois que eu fizer o contrato, que aquele contrato for publicado, que houver o empenho, é que realmente é que a empresa vai trazer, né, o produto, vai trazer a nota fiscal, recibo, documentos, não tem toda uma fase que a empresa tem que tratar, né, para depois receber o dinheiro. Então, só é garantido a adjudicação, não é garantido nem contrato, nem empenho, nem que ela vai realmente receber